Bom dia, irmãos. Que preciosa manhã para nós, onde o Senhor nos chama a participarmos da sua própria mesa, onde aquele que é mestre e Senhor, ele se coloca como um anfitrião e nos chama para participar dele mesmo. Que glorioso é isso para nós, queridos irmãos. Nós jamais podemos deixar que as reuniões da mesa se tornem reuniões comuns. Graças ao Senhor nós celebramos todos os domingos. Graças ao Senhor. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não fique somente como um evento a mais na nossa agenda. Isso deve ser algo tão precioso para nós. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias aqui no livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos. Êxodo 12, versículo 14. Êxodo 12, versículo 14. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Agora o versículo 24 aqui do capítulo 12 ainda. Observareis isto como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardareis este ritual. E quando vossos filhos vos perguntarem, que significa este ritual? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Querido Pai, graças te damos. Que manhã preciosa tu nos concedeste, Senhor. Que manhã gloriosa tu nos despertaste da nossa cama e nos chamaste com a tua voz de amor para nos assentar à tua mesa. Senhor, nenhum de nós aqui somos dignos de estar aqui diante da tua mesa. Mas, Senhor, o teu sangue foi lançado sobre nós. E o teu sangue, Senhor, nos tornou justos diante do Pai. E só por isso nós podemos nos achegar a ti. Só por causa do seu sangue nós podemos nos aproximar de ti. Que gloriosa manhã, como nosso irmão leu o versículo. Nós adoramos aquele que vive para todo sempre. O Senhor foi morto, mas o Senhor ressuscitou. E o Senhor está aqui como anfitrião desta mesa. Por isso nosso coração está cheio de alegria e de gratidão. Por isso nós celebramos esta festa, porque a Páscoa é a ceia do Senhor. É o teu corpo, é o teu sangue que foi partido e que foi derramado em favor de nós. E tudo isso não tem a ver conosco, tem a ver com a glória do Filho, tem a ver com a glória do Pai, ao qual nós fomos chamados a participar. Por isso, Senhor, nós não temos palavras suficientes, o nosso vocabulário é muito pequeno, é insuficiente para expressar toda a alegria e toda a gratidão que há no nosso coração, Senhor. Mas receba, Senhor, toda a alegria e toda a gratidão do nosso coração, mesmo sem saber expressar. O nosso desejo é que o Espírito Ele expresse isso, porque Ele é este que expressa aquilo que nós não conseguimos expressar. Porque Ele entende a mente do Senhor e Ele veio para habitar em nós. Por isso nós confiamos que este Espírito Santo em nós, Ele irá expressar aquilo que nós não damos conta de expressar a Ti mesmo, em louvor, em gratidão, em honra, em adoração a Ti, Senhor. Porque só Tu és digno de receber, só Tu és digno, Senhor. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Queridos, esse texto que nós lemos, ele é a sombra, ele é a figura da realidade ao qual nós somos chamados a participar nessa manhã. E quando nós vemos que a figura, ela deve ser uma festa, queridos irmãos, isso tem que chamar a nossa atenção, porque a realidade, ela tem que ser muito mais do que isso. Se a sombra, se a figura era uma das maiores festas, ou por que não dizer a maior festa que aquele povo deveria celebrar, a realidade também deve ser para nós, irmãos, e muito mais do que isso. Veja que texto maravilhoso é esse que
Moisés escreveu por meio do Espírito Santo. Ele diz assim, aqui ele está se referindo à Páscoa do Senhor. Deus havia dado a eles como deveria ser aquele culto, aquele memorial, aquele ritual. Eles deveriam pegar um cordeiro de 1 ano, macho, sem nenhum defeito. Eles deveriam sacrificá-lo ao entardecer, o que remete à figura, vai remeter à realidade, porque o nosso Senhor foi sacrificado às 3 horas da tarde, ao entardecer. Então aquele cordeiro, a figura, também deveria ser sacrificado ao entardecer. O seu sangue deveria ser colhido em uma vasilha. E eles deveriam pegar um molho de isopo, uma planta que era usada, alguns dizem que para medicamentos, ou em rituais também religiosos. Eles deveriam pegar aquele molho de isopo e passar nas vergas, na parte de cima e nas laterais da porta. E Moisés, por meio de uma revelação do Senhor, vai falar, isso será por sinal. Um sinal que deve estar do lado de fora. E é um sinal para que Deus possa ver. E o próprio Deus fala assim, quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Esse é o significado da Páscoa para eles, né? Eu então julgarei toda a nação do Egito, mas onde estiver o sangue, o anjo da morte não vai entrar, não haverá ali destruição. Queridos irmãos, qual a nossa diferença para aqueles que não conhecem o Senhor? O sangue de Cristo. Irmãos, sabe por que nós não seremos condenados? E sabe por que alguns serão condenados? Não é por causa de pecados. Se fosse por isso, eu e você seríamos condenados. Só será condenado aquele que não receber o perdão de Deus, aquele que não confiar na justiça de Deus, aqueles aos quais não tiverem sido manchados pelo sangue de Cristo, pelo lado de fora das suas vidas e pelo lado de dentro também. Então não é pecado que vai levar alguém para o inferno, é a rejeição do perdão e da justiça de Deus. É o desprezo ao sangue de Jesus, é o menosprezo ao sangue de Jesus que pode levar as pessoas ao inferno, e não somente pecados. Então aqui, que glorioso é isso. O sangue daquele cordeiro imaculado era um sinal para que Deus pudesse ver. Em um mesmo ato, presta atenção nesse detalhe, irmãos, em um mesmo ato, Deus julgou a nação do Egito, e nesse mesmo ato, no mesmo evento, Ele salvou, Ele redimiu, e Ele libertou o seu povo. É porque o seu povo era bom? Não, é porque o Cordeiro Santo foi sacrificado, e o sangue foi derramado nas portas daquelas pessoas. Não é porque algum deles tinha feito algo de bom. Assim também é conosco, queridos irmãos. Nós não somos bons, muito pelo contrário. Se for pegar por nós mesmos, talvez nós encontremos dentro de nós, talvez nós sejamos muito piores moralmente e cometemos às vezes pecados piores do que aqueles que não conhecem o Senhor. Mas graças ao nosso Senhor, ao nosso amado Senhor, o Pai resolveu condenar todos os meus e os seus pecados na carne do seu Filho. Por isso, então, não há condenação sobre nós, porque a condenação que existia sobre mim e sobre você foi imputada, foi colocada sobre o Filho de Deus, sobre o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, que tira o pecado do mundo. Irmãos, e Moisés, depois de tudo aquilo, ele falou para eles algo muito interessante. Ele falou assim, olha, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor, e vocês devem comer o cordeiro com os lombos cingidos. Vocês devem comer com a roupa preparada para a viagem, com o cajado na mão e com a sandália nos pés. Por quê? Porque o Senhor irá libertá-los nessa noite. O anjo da morte, ele vai passar para trazer juízo onde o sangue não estiver, mas onde o sangue estiver, ele não somente vai livrar da morte, mas ele vai libertar e vai colocá-los em um caminho no deserto, rumo a mim mesmo, rumo a Canaã celestial. O sacrifício, o cordeiro seria imolado ali,
e eles seriam libertos, e eles começariam a jornada rumo à plenitude do Senhor. Que glorioso é isso para nós, irmãos. Essas figuras devem chamar a nossa atenção, porque nós participamos hoje da realidade. E isso deve ser realidade para nós, queridos irmãos. E olha como que Moisés falou para eles, versículo 24: observareis isto como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos, até quando eles entrassem na terra de Canaã. Ele falou assim: olha, quando tiveres entrado na terra de Canaã, que o Senhor prometeu vos dar, guardareis este ritual. E aqui, por isso é que o nosso Senhor Jesus disse: eu desejei comer com vocês, eu desejei ardentemente comer com vocês essa Páscoa antes do meu sofrimento, porque eu não mais comerei e eu não mais beberei do fruto da vide até que ela se cumpra no reino de Deus, até que ela se cumpra na eternidade. Queridos irmãos, quando nós entramos na Canaã celestial, na plenitude de Cristo, quando nós estivermos eternamente vivendo com o nosso Senhor, nós teremos ainda uma mesa. Nós teremos ainda uma mesa. Nós celebramos hoje, fazendo memória dele, por tudo aquilo que ele fez por nós. Mas nós, assim como aquele povo, nós celebramos com o cajado nas mãos, com a sandália nos pés, com a roupa preparada para a viagem. Por quê? Porque nós aguardamos, enquanto nós comemos, fazendo memória dele, nós comemos também por outro lado, na expectativa e alimentando a esperança de que ele irá nos buscar, para que nós possamos então, na eternidade, celebrar com ele essa maravilhosa mesa, participar dele mesmo. Queridos, nós podemos ver hoje, como nosso irmão orou, ele está entre nós, nós podemos vê-lo, nós podemos senti-lo pela fé, mas sabe, irmãos, tudo isso é muito maravilhoso, mas não se compara com aquele dia em que nós o veremos face a face naquela mesa, onde nós poderemos olhar para ele face a face e agradecê-lo, dizer: Senhor, muito obrigado porque tu me salvaste, muito obrigado porque o Senhor se ofereceu a si mesmo, ninguém tomou a sua vida, foi o Senhor que deu. Em Isaías há um texto tão lindo, Isaías 50, versículo 6, Isaías vai dizer algo profético, ele vai falar assim: ofereci as minhas costas. Vamos ler esse texto, Isaías 50, versículo 6, diz assim: ofereci as minhas costas aos que me feriam, e ofereci a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Esse foi o nosso amado Senhor. Ninguém poderia tomá-lo, ninguém poderia agarrá-lo à força. Lembra naquele evento, irmãos, João vai narrar, ele havia acabado de sair do Getsêmani. Judas chega com aqueles soldados dos sacerdotes. Jesus se apresenta, ele se antecipa, como bom pastor, ele vai à frente das suas ovelhas, ele passa à frente dos seus discípulos e pergunta para aqueles soldados: quem vocês estão procurando? Eles dizem: Jesus, o Nazareno. Quando ele fala isso, o que acontece com aqueles soldados? Eles caem por terra. E é dito que a cena se repete. Eles se levantam e o nosso Senhor pergunta para eles novamente: a quem vocês estão procurando? E ele diz: Jesus, o Nazareno. Ele fez assim: estou aqui, sou eu. E eles caem novamente. Por quê? Porque ninguém poderia tomá-lo à força. Ninguém poderia fazer isso. Era ele, e foi ele que se ofereceu. Ele ofereceu as suas costas. Por isso é que ele diz: o meu corpo, isto é o meu corpo que foi partido. E literalmente foi partido. Ele ofereceu as suas costas. O salmista, no Salmo 129, versículo 3, vai falar, sabe o quê? Os agricultores lavraram as minhas costas, fizeram profundos sulcos nas minhas costas. Irmãos, nós sabemos que aquele chicote romano, todos aqui já devem ter visto algo. Muito provavelmente eles de fato araram as costas do nosso Senhor. E foi ele quem se ofereceu. Ninguém poderia tomá-lo à força. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi ele que se ofereceu. Queridos irmãos, isso tem que falar forte ao nosso coração. Isso precisa chamar muito a nossa atenção. Porque quem éramos eu, quem era eu e quem era vocês? Indignos, condenados. Havia sobre nós, irmãos, uma condenação eterna.
Mas veio alguém, veio o Filho de Deus, assumiu a nossa posição de condenados. Quando nós olhamos hoje, irmãos, a população carcerária, talvez a primeira impressão que vem a nós é uma sensação de desprezo. Talvez a primeira imagem que vem na nossa cabeça quando nós olhamos para a população carcerária seja de bandido, seja de alguém que descumpriu a lei. Nós éramos esses, irmãos. Nós éramos literalmente esses. Desprezíveis. Mas esse nosso Senhor, mesmo não tendo conhecido o pecado, o santo se ofereceu pelos impuros. O digno, o único digno, se ofereceu pelos indignos. E ele então assumiu a nossa posição de condenado. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Ele assumiu a nossa posição de condenados. E aqui, no que é a figura, Moisés vai exortá-los. Vamos voltar lá, Êxodo 12, versículo 25. Mesmo quando vocês tiverem entrado, vocês vão celebrar isso. Essa mesa, ela é um memorial. Este ritual é um memorial para vocês. E vocês vão celebrá-los hoje, que vai marcar a saída de vocês. Vocês vão celebrá-la no deserto. Vocês vão celebrá-la também quando vocês entrarem na Canaã celestial. E aí, Moisés, na verdade, o Senhor, o Espírito Santo, por meio de Moisés, preocupado com aquela geração futura que iria chegar e não havia presenciado aquilo, Deus então falou para ele, falou assim, olha, quando vossos filhos, que eles não participaram disso aqui, que eles não sabem o que é isso, quando eles perguntarem, quando vocês estiverem celebrando, e quando eles perguntarem para vocês, que culto é este vosso, ou que ritual, o que vocês vão responder? Vocês vão responder assim, ó, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre nós, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando, no mesmo momento em que feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Sabe, irmãos, o nosso Senhor nos chama, domingo após domingo, para nós lembrarmos também. A figura foi assim, a realidade deve ser muito mais. Essa é uma festa ao Senhor, e esta festa nós devemos, quando os nossos filhos, quando aqueles que não sabem o que significa isso, nós devemos trazer à nossa memória e devemos saber responder que isso é a manifestação do poder salvador de Deus. É uma manifestação da glória e do poder de Deus. Aqueles israelitas, eles celebravam uma vez por ano e todos os anos eles deveriam lembrar, mesmo depois de tanto tempo caminhando, e mesmo depois de entrar na Canaã, a mensagem para eles é que eles deveriam se lembrar de onde eles saíram, quem eles eram e principalmente, quem foi aquele que os livrou com sua mão poderosa. 3 meses depois que eles saem, eles estão no Sinai. O Senhor ali no Sinai vai dar a eles toda a instrução a respeito da casa do Senhor, a respeito do sacerdócio, a respeito do serviço na casa do Senhor. Vai dar para ele todas aquelas coisas e vai dar para eles a lei também, como uma manifestação da natureza e da pessoa de Deus. Porque o que é a lei? Muita gente às vezes tem uma visão errada do que é a lei. A lei nada mais é do que uma expressão do caráter de Deus, é uma expressão de quem Ele é. Então, ali no Sinai, Deus dá a eles isso tudo. Mas como que ele começa? No capítulo 19, não precisa abrir. Ele chama Moisés lá do monte, fala assim, Moisés, eu quero que você fale para o povo, quero que você lembre eles como é que eu os trouxe sobre asas de águia e eu os trouxe a mim mesmo. Ah, queridos irmãos, nós precisamos lembrar, domingo após domingo, onde nós estávamos, quem éramos nós e o que esse nosso Senhor fez por nós, quem Ele é para nós, a sua poderosa mão nos libertou, nos salvou, e nós devemos celebrar isso como uma grande festa, como uma grande celebração ao Senhor, por estatuto perpétuo. E qual o resultado disso? Depois de tudo isso, olha o que Moisés relata. O final do versículo 27, depois de fazer isso, ele fala assim, então, como a conclusão,
O povo inclinou-se e adorou. Irmãos, qual o resultado de nós vermos o nosso amado Senhor na sua mesa, lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós? Qual deve ser o resultado de tudo isso? Nós devemos nos inclinar e nós devemos adorar. Este é o resultado, irmãos. Não pode ser outro. Vocês lembram? Lucas vai registrar de uma forma muito linda. Só Lucas registra. Jesus foi levado até Pilatos. Ele interrogou Jesus uma vez e ele disse: eu não acho nele culpa alguma. Então eles começaram a dizer, tentaram aumentar as acusações, falaram assim: não, ele começou a pregar desde a Galileia. Opa, peraí. Não, a Galileia é da jurisdição de Herodes. Não, então vamos mandar ele para Herodes, porque Pilatos estava com muito medo. Herodes também não achou nenhuma acusação, nenhuma culpa sobre o nosso Senhor. E ele ridicularizou o nosso Senhor, colocou uma veste vermelha. Seus soldados começaram então a se curvar diante dele como que se fosse um rei, mas de forma debochada. Herodes devolve o nosso Senhor para Pilatos. Pilatos o interroga novamente e diz para eles: eu não acho nesse homem culpa alguma. Eu vou então açoitá-lo e depois vou libertar. Pilatos pensava que a ira daquele povo iria se aplacar quando eles vissem o nosso Senhor todo desfigurado com aquelas chibatadas que ele levou. Mas eles não se contentaram. E pela terceira vez, depois de ter sido açoitado, Pilatos o interroga novamente. Fala assim: você é de onde? Jesus não responde ele. Eu falo assim: por que você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? Eu falo assim: você não tem. Você não tem autoridade sobre mim. Se o próprio Pai não tivesse entregado eu a você, você não teria nenhuma autoridade sobre mim. Se eu não tivesse me oferecido, você não teria nenhuma autoridade sobre mim. Ele sai lá fora de novo, Pilatos, e fala assim, Lucas vai registrar, pela terceira vez, fala assim: eu não acho neste homem culpa alguma, eu vou açoitá-lo e vou libertá-lo. E o que aqueles israelitas dizem? Não, eu quero que você crucifique eles. A última tentativa de Pilatos, na Páscoa, eles deveriam soltar um criminoso. A nação de Israel, Pilatos pensava assim: eles não vão querer um assassino entre eles. Então eles colocaram talvez aquele que era o pior que existia ali preso naquela ocasião, Barrabás. E colocou para eles fazerem a comparação: está aqui um assassino e está aqui Jesus. Quem vocês querem que solte? Eles quiseram que soltasse Barrabás. Aquilo é uma figura, Barrabás é uma figura minha e sua, irmãos. Nós éramos as piores pessoas do mundo, mas o nosso Senhor assumiu ali o lugar de Barrabás. Ele foi o substituto de Barrabás ali. E sabe o que Lucas vai registrar? Mesmo depois de tudo aquilo, os israelitas não ficaram satisfeitos. E eles então gritavam mais e mais. Lucas vai falar assim: e Pilatos resolveu atender à exigência deles. Irmãos, sim, os israelitas, de forma injusta, eles exigiram a crucificação do nosso Senhor. E Pilatos, ali, o governo romano, não conseguiu suportar, ele cedeu às pressões. Mas do ponto de vista espiritual, irmão, sabe qual era a exigência que deveria ser atendida? Era a exigência do Pai. Ele não poderia passar aquilo. Ele mesmo vai dizer, quando Pedro tentou livrá-lo, né, aqueles soldados chegaram para prender, Paulo arrancou da sua espada e provavelmente queria cortar a cabeça do soldado. O soldado deve ter tentado se esquivar e arrancou a orelha. E Jesus falou assim: para, não beberei eu do cálice que o meu Pai me deu? Então, aquela exigência não era uma exigência dos israelitas, era uma exigência do Pai. Por quê? Porque havia uma condenação sobre mim e sobre você que nós nunca poderíamos pagar. Só Ele poderia pagar. Só Ele poderia pagar. Só Ele poderia assumir o lugar de Barrabás. E só Ele poderia assumir o meu e o seu lugar. Somente aquele Senhor. Então não era uma exigência só dos israelitas, era uma exigência do Pai. A grande questão ali não era entre eu
não era entre vocês e Satanás. A grande exigência ali era entre o próprio Pai, era entre Deus e Deus mesmo. Porque ele deveria achar, e na verdade ele já havia encontrado a forma de nos amar, de nos perdoar, de nos aceitar, mesmo sendo nós quem nós somos. E qual foi a única forma? Lançando sobre o seu Filho amado toda a condenação que havia sobre nós. Pilatos olhou e não achou nenhuma culpa sobre o nosso Senhor, e de fato ele não tinha. Mas Paulo vai falar, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele, para nos libertar da maldição, ele se fez maldito em nosso lugar. Queridos, então nós não podemos tratar este sangue do nosso Senhor como algo comum, como algo profano. Hebreus nos exorta veementemente quanto a isso. Cuidado para que vocês não considerem o sangue de Cristo como algo comum, para que vocês não pisem no Filho de Deus, para que vocês não menosprezem este sangue da aliança pelo qual vocês estão sendo santificados. E que preciosa manhã nós temos, irmãos. E nós devemos fazer assim como Moisés disse àquele povo, e assim como nós temos a realidade, que é uma expressão muito maior, muito mais elevada de tudo aquilo que a figura representava. Então, muito mais nós devemos agora nos alegrar. Nós devemos celebrar com gratidão, com alegria nos nossos corações, porque nós estávamos condenados, literalmente. Mas agora, nós só não alcançamos justificação pelo sangue de Cristo. Nós temos alcançado também santificação. As nossas mentes têm purificado. O ministério do ministro da nova aliança é purificar a nossa consciência. O ministério dele está colocado ali no capítulo 8 de Hebreus. O ministério dele é escrever as suas leis no nosso coração, depositá-la nas nossas mentes e fazer, pelo sacrifício de si mesmo, a purificação dos nossos pecados. Então não tratemos deste sangue da aliança como algo comum. Esta é uma festa gloriosa para o povo de Deus. Esta é uma celebração gloriosa que nós devemos fazer memória do nosso Senhor, na expectativa que Ele venha nos buscar. Senhor, nós somos gratos a Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor. Que alegria e que gratidão há nos nossos corações, Senhor. Porque nós éramos como Barrabás. Senhor, em nós mesmos só havia assassinatos. Em nós mesmos, Senhor, só havia podridão. Mas o Senhor lançou toda a nossa podridão sobre o Teu Filho. O Senhor condenou todos os nossos pecados no Teu amado Filho, Senhor Jesus. Por isso aquela morte foi uma morte tão horrenda. Por isso aquela morte foi uma morte tão cruel, tão vergonhosa, porque era a condenação dos nossos pecados. Alguns reputavam que Ele era o aflito, que Ele estava sofrendo por causa dos seus pecados, mas não era. Ele sofreu, Ele morreu por causa dos meus, por causa dos nossos pecados. Por isso agora nós podemos participar do Senhor, por isso agora nós podemos celebrar essa Tua mesa, por isso nós podemos comer e beber do Senhor com alegria, com gratidão nos nossos corações, porque todos os nossos pecados foram perdoados, toda a nossa condenação foi cumprida, a pena que existia sobre nós foi totalmente cumprida pelo nosso Senhor. Por isso nós Te louvamos nesta manhã, ó amado Senhor, por isso nós comemos, nós bebemos e nós aguardamos um dia comer e beber na Tua presença, Senhor, e dizer a Ti quão precioso és para nós, quão glorioso Tu és, Senhor. Te louvamos por toda a eternidade, Senhor. Te louvamos, Te engrandecemos, ó amado Senhor.